Olá malta, chegamos ao episódio 100. Honestamente ao início não sabia bem como celebrar esta data marcante, mas lembrei-me que já não faço aqueles episódios de trazer famosos para o podcast há muito tempo. E esses episódios até costumam ter muitos ouvintes. Então achei que era uma boa oportunidade para convidar aqui 3 pessoas famosas. Vou deixar que sejam elas a apresentarem-se. Olá pessoal, eu sou a Sofia Cólias e sou muito conhecida nas redes sociais. Tenho milhares de seguidores que me pediram para vir falar sobre este assunto ao podcast. E eu, como amo os meus seguidores e sou fiel a eles, vim conhecer a Madalena, a Catarina e estar mais uma vez com a minha amiga Sara, com quem eu já trabalhei diversas vezes neste mundo dos famosos, e espero que gostem da minha participação. Olá, então eu sou a Sara Antunes, acho que já a maior parte de vocês me conhecem, sou atriz desde 12 anos e participei em algumas novelas portuguesas, inclusive comecei a minha carreira nos famosos Morangos com Açúcar. Também participei no Mar Salgado ou no Amor Maior, da SIC. Gostei muito de ser convidada para este podcast e estou ansiosa para ganhar o jogo. Olá, eu sou a Catarina Macedo. Podem já ter ouvido falar de mim do restaurante onde eu sou cozinheira, que se chama Não Sei Qual. Sempre gostei de gastronomia e comecei a minha fama quando venci o MasterChef Kids, quando tinha apenas 11 anos. Queria agradecer muito à minha amiga, a Madalena. Vocês podem não saber, mas ela estava na mesa ao meu lado durante o MasterChef. Mas ela não ganhou. Pronto, Sara, já perdeste um ponto. Ok, então, basicamente vou só explicar o jogo de hoje para aqueles que nunca viram um episódio deste género, tendo em conta que eu já não o faço há muito tempo e este episódio faz parte do meu programa Vamos Ver Se os Famosos Sabem. Aqui consiste um objetivo. Eu escolho um tema e aviso com alguns dias de antecedência esse mesmo tema aos meus convidados. Peço-lhes para pesquisarem um pouco sobre o tema e ganha quem conseguir responder ao maior número de perguntas que eu fizer sobre o assunto. Faço então perguntas aos convidados, onde eles carregam num botão e quem carregar primeiro é quem responde. Quem acertar a mais perguntas ganha o jogo e tem direito a um episódio exclusivo aqui no podcast. Para tópico do episódio de hoje, escolhi Família e Educação em Atenas e Esparta. Os episódios da Antiguidade Clássica costumam ser os mais ouvidos e com esta data tão especial achei que era um grande tema para testar as minhas convidadas. Cada pessoa tem 40 segundos para responder. Se carregarem, mas não souberem responder, perdem o ponto. E a vez passa para quem carregou em segundo no botão. Portanto, vou começar com o tema de Esparta e aqui vai a primeira pergunta. Como funcionava a educação desde o nascimento até aos 12 anos? Foi a Sara quem carregou. Então, a educação que foi desenvolvida em Esparta tinha um caráter militarista que a sociedade e o governo tinham naquela época. Os espartanos viam cada novo ser como um soldado em potencial. Quando a criança nascia, ela era observada por um grupo de anciãos. E se não tivesse uma boa saúde ou algum problema físico, ela era lançada do cume do Monte Taigeto. Se fosse saudável, poderia ficar com a sua mãe até aos 7 anos de idade. A Sara esqueceu-se aqui de um pequeno pormenor, posso... Podes. Portanto, a partir dos 7 anos de idade, a criança ficava sob tutela do governo para serem treinados como guerreiros. E entre os 7 e os 12 anos, a criança aprendia a organização e as tradições do seu povo. Ok, muito bem. Então, a Sara ganhou o ponto, mas a Sofia fez bem em acrescentar o resto das informações. Vamos passar então para a segunda pergunta. Quais eram as consequências de uma educação tão militar para os jovens? Foi a Catarina. Ok. Os jovens tinham um desenvolvimento físico e uma resistência extrema por causa dos seus treinos. Eles eram obrigados a suprimir a sua personalidade porque eles eram forçados a submeter-se a uma autoridade que era o Estado. Era muito normalizada a violência porque ela era utilizada nos treinos e eles tinham laços emocionais restritos porque eles eram separados da família e criados em grupos sob forte disciplina. Muito bem, Catarina. Obrigada. Quais eram as habilidades que os jovens eram obrigados a desenvolver? Esta foi a Sofia. Portanto, depois dos 12 anos era dado início a um rigoroso treinamento militar, onde estes seriam colocados e desafiados numa série de testes que deveriam desenvolver as habilidades do jovem. Nesta fase, os jovens eram soltos num campo onde deveriam obter o seu próprio sustento por colheita, por caça de animais ou, em alguns casos, por roubo. Muito bem, Sofia. Neste momento estão as 3 empatadas, cada uma com um ponto. Vamos à próxima pergunta. Como era a vida das mulheres em Esparta? Esta foi a Sara. As mulheres eram muito parecidas atualmente, elas tinham liberdade, eram elas... Sara, desculpa, tenho que te interromper, mas isso está um bocadinho errado. Realmente. Talvez não estudaste muito bem. Não estudaste muito bem, Sara. Mas eu vou dar a oportunidade à Catarina porque ela foi a segunda que carregou.
Ok, ao contrário do que a Sara disse, em relação às mulheres, o Estado também as controlava e somente uma mulher fisicamente preparada teria condições para ter filhos que pudessem lutar pela defesa da cidade. Além disso, durante a sua vida, ela poderia adquirir o feito de propriedade e não estava necessariamente sujeita à autoridade do seu marido. As mulheres tinham mais liberdade em comparação às mulheres atenienses, elas, por exemplo, faziam exercício ao ar livre, usavam menos roupa e tinham um senso de humor. Bem, acho que a Sara não conseguiu ganhar este ponto. Aí achava que ia acertar. Mas parabéns, Catarina, ganhaste mais um ponto. Yay! E vamos passar à próxima pergunta. O que acontecia quando os homens faziam 30 anos? Então, foi a Sofia. Portanto, quando alcançavam os 30 anos de idade, os soldados espartanos finalmente tinham condição de cidadão e a partir desse momento eles participavam nas decisões e leis a serem discutidas na Ápula, que era a Assembleia que poderia dar veto à criação de leis e indicava aos indivíduos que compunham a classe política dirigente de Esparta. Quando atingiam a idade dos 60 anos, os indivíduos podiam sair do exército e integrar a Gerúsia, que era o conselho de anciãos responsáveis pela criação das leis espartanas. Muito bem, Sofia. E agora vou passar à última pergunta de Esparta. Neste momento, a Sofia tem 2 pontos, a Catarina tem 2, por isso vamos ver se a Sara também consegue chegar aos 2 pontos. Como eram os casamentos em Esparta? Boa, Sara. Então vá, diz lá. Então, esta é fácil. Os casamentos em Esparta eram fechados de acordo com as classes sociais. Os homens à noite encontravam as mulheres somente para o ato sexual, pois eles só podiam começar a morar juntos a partir do momento em que o homem completasse os seus 30 anos. Até lá, este vivia nos quartéis. A cerimónia começava com a mulher a ser raptada pelo homem, para mostrar a sua masculinidade, e depois elas tinham os seus cabelos cortados basicamente como o dos homens, e o objetivo deste casamento era reproduzirem filhos fortes para a cidade. Então elas eram raptadas e ainda cortavam o cabelo. Pois, coitadas. Acabei agora as perguntas de Esparta e vou passar para Atenas. Primeira pergunta. Como funcionava uma família em Atenas? Foi a Sofia. Portanto, mais uma vez, aqui a primeira a tocar, não é? Vá, Sofia, então, diz lá. Portanto, as famílias atenienses tinham uma chefe de família, que era a mulher, que tinha a autoridade toda perante a sua família. Pois, Sofia, olha, foste a primeira a acertar, a carregar, mas não acertaste. Como a Catarina foi a segunda, eu vou passar a vez à Catarina. Ok, então, as famílias atenienses tinham um chefe de família, mas era um homem e ele era chamado de Kyrios. Ele era normalmente ou o pai ou o homem mais velho da família. Tinha autoridade total sobre os membros da casa, ou seja, a oikos, incluindo a esposa, os filhos, os escravos e às vezes até a nora ou netos que vivessem na mesma casa se eles fossem uma família mais rica. Portanto, a Catarina teve um ponto. As mulheres mereciam muito mais direito. Também Pois, acho. é verdade. Hashtag mulheres YouTube. Ok. Sim, lá em cima. Como viviam os filhos em Atenas? Foi a Catarina. Ok. Em relação aos filhos, eles estavam sob o controle total do pai, independentemente do seu género, ou seja, tanto rapazes como raparigas. Os rapazes podiam depois tornar-se cidadãos plenos ou atingirem a maioridade, normalmente aos 18, se o pai fosse um cidadão ateniense, mas, por outro lado, as raparigas permaneciam em casa até ao casamento, onde depois passavam para a casa do marido. Muito bem, Catarina. Próxima pergunta. Como viviam os escravos em Atenas? Quem carregou foi a Sara. Então, os escravos tinham direitos e eles não passavam muito tempo na casa onde trabalhavam. Sara, já é a segunda vez que tu erras, Sara. Eu acho que tu mesmo difícil. Pois, eu acho que tu não estudaste muito. A segunda que carregou foi a Sofia, por isso acho que vamos passar a oportunidade da Sofia. Ok, portanto, ao contrário do que a Sara está a dizer, não é? E ao contrário do que se poderia pensar, os escravos por vezes eram vistos como parte da casa. Apesar de não terem direitos nem de liberdade, tinham um papel de atender e fazer companhia, especialmente às senhoras, que passavam grande parte do seu tempo e do seu dia em casa, criando laços de afeto. Sara, lamento, mas não... É que eu agora estou a trabalhar numa nova novela e não tive muito tempo. Pois, eu percebo. Depois. Pois, mas eu também ando a tirar as minhas fotografias para postar no E eu Instagram e cozinhar. eu consigo acertar alguma. Ok, Sofia, ok. Vou dar então mais 2 perguntas e apesar de estar aqui este clima tenso entre as duas supostas amigas, ainda têm a oportunidade de ver qual de vocês é que ganha. Portanto, quais eram os principais objetivos da educação ateniense? Então vá, Catarina, foste tu. Ok. A educação ateniense tinha como principal objetivo formar cidadãos completos,
preparados para participar na vida política, militar e cultural da cidade. Desenvolver o corpo e a mente unindo a ginástica e as artes, além de ensinar leitura, escrita, retórica e ainda filosofia. Valorizava-se muito a virtude e a cidadania ativa, formando indivíduos éticos, críticos e responsáveis. Bem, isto era... É muito complexo. complexo. Pois, não é como hoje em dia. Não. Bem, vou passar à última pergunta. Neste momento a Catarina acertou 5, por isso já é difícil ela não ganhar. Mas a Sofia e a Sara ainda estão empatadas. Então vamos ver quem é que carrega mais rápido no botão quando eu fizer Já a sabemos pergunta. quem é que vai ganhar. Então vá, qual era o papel dos professores e mestres na educação ateniense? Eu ainda não acabei a pergunta, mas ainda bem que estão tão ansiosas para responder. Qual era o papel dos professores e mestres na educação ateniense? Calma, e como se diferencia do modelo escolar que conhecemos hoje? Desculpa, Sara, mais uma vez. Mas foi a Sofia que carregou primeiro. Ok, portanto, na educação ateniense os professores eram geralmente tutores particulares que ensinavam os jovens em grupos pequenos ou individualmente em casa. Eles focavam-se na poesia, na música, filosofia e retórica, e a relação com os alunos era mais pessoal e baseada em diálogos. Diferente de hoje, onde os professores ensinam para grandes turmas com currículos fixos, o ensino ateniense era mais individualizado e voltado para a formação moral e intelectual. E pronto, assim acabam as perguntas e acaba o nosso jogo. A Sofia acertou esta, por isso ganhou mais um ponto, ou seja, a Sara ficou em último lugar. Todos sabíamos que isso ia acontecer, não é? Sim, realmente. E espero que tenham gostado, espero que vocês também tenham gostado de vir. A Catarina ganhou, ficou em primeiro, parabéns. Obrigada. Por isso, o próximo episódio vai ser com a Catarina, onde eu ainda vou pensar o que é que vou fazer, mas pronto. E podes-me convidar a mim, não é? Porque Não. o segundo lugar... Eu vou pensar. Mas pronto, obrigada por terem vindo, espero que tenham gostado muito e tchau! É você!